Nasci em Santana, morei até os 7 anos lá e desde que eu nasci até uns 3 anos e meio de idade, eu sempre fui muito doentinha, muito fraquinha, um resfriado atrás do outro, não podia tomar vacina, porque naquela época as vacinas a gente só podia dar se a criança estava em boa saúde, né? E eu nunca estava em boa saúde, eu sempre estava lá meio narizinho escorrendo, febril, vomitando, estava sempre meio doentinha. E aí, por eu não poder tomar as vacinas, né, eu fui pegando tudo que era doença. A cachumba, sarampo, catapora, fui pegando tudo. Aí chegou uma vez que eu peguei aquela sarampo e broncopneumonia juntos, né? Eu tinha uns 3 anos e meio de idade, eu peguei broncopneumonia com sarampo juntos. E aí, assim, foi um momento muito crítico da minha vida, aonde eu quase morri, né? O meu pai, ele falou pra mim muitos anos depois que eu só não morri porque ele foi atrás do melhor médico de São Paulo, tal, e aí eles me internaram num hospital. E eu tenho memórias disso aí, eu tenho memórias assim da época que antes disso também, que eu vomitava muito, que eu era muito doente, eu tenho memórias de eu assim sempre meio chorandinha, sabe aquela criança que vive chorandinha, que não tem assim nem força muito para brincar, porque tá sempre meio doentinha. E aí quando eu peguei sarampo, a catapora, peraí, o que eu falei? Broncopneumonia com sarampo. Quando eu peguei as duas coisas juntas, que eu fui pro hospital, fiquei internada, eu tenho memórias claras, vívidas, dos sonhos que eu tinha lá no hospital. Eu tinha 3 anos e pouco, 3 anos e meio de idade. Eu lembro dos sonhos que eu tinha lá no hospital, eu lembro que eu tava assim, com um monte de tubos em todas as veias, assim, eu tava toda entubada, né? E não tinha como colocar o oxigênio assim no meu rosto para eu respirar, então eles me colocaram dentro de uma cama. A cama era meio alta, assim, na altura, batia assim, na altura das pessoas, né? Não era uma cama baixinha. Exatamente, Marina, Deus cuidou de mim porque tinha um propósito na minha vida, até me arrepiei. Bom, e aí eu fiquei dentro de naquela caminha, dentro de uma estufa, era um plástico que cobria toda a cama, ele ficava assim acima de mim, né? E aí tinha um zíper grosso, assim, branco, e eu me lembro, esse plástico assim da estufa, ele não era transparente, ele era translúcido, então passava a luz, mas eu não via nada ali para fora do plástico, né? Quando eles fechavam o plástico, eu ficava dentro daquele plástico assim, sabe janela de banheiro que é assim só translúcida, que você não vê para fora, mas passa a luz? Era assim. A Silvia também se lembra bastante dos fatos ocorridos nos seus 3 anos. Olha, tem muita gente que tem bastante memória, né? Eu tenho bastante memória também. E aí eu me lembro assim da enfermeira, de vez em quando ela vinha e abria aquele zíper assim por cima de mim, abria, trocava os cabos, né, as coisas lá que estavam enfiadas na minha veia e tal, e fazia o que tinha que fazer. E eu me lembro assim dos móveis no quarto do hospital, eu me lembro da disponibilidade dos móveis, eu me lembro da cabeça da minha mãe e do meu pai ali olhando para dentro, falando comigo, principalmente a minha mãe que estava sempre, vira e mexe, eu lembro dela ali presente, eu lembro que meu pai também foi ali, e eu lembro que minha irmã também estava andando ela era pequena, minha irmã era 2 anos mais velha do que eu, né, a Gabriela. E eu me lembro dela também no quarto, e essas são as memórias que eu tenho assim, eu fiquei acho que umas quase 3 semanas no hospital, e eu não morri por um triz, foi assim, por um triz de verdade. Eu fiquei muito tempo entre a vida e a morte, ali pra morrer, já nem acreditava mais que eu ia vingar, mas no final voltei, estou aqui firme e forte até hoje. E aí eu sei que depois disso, eu voltei para casa, né, meus pais me levaram para casa e eu não tinha forças de caminhar assim dentro do apartamento, nem do quarto até o banheiro, que era assim, o quê? 2 passos, né, milagre, realmente, Marina, foi um milagre que aconteceu na minha vida e sim, eu não tinha
forças para caminhar assim do quarto até a sala, da sala até o banheiro, do banheiro até a cozinha. Eu ia me apoiando na parede e eu ia arrastando o pé, porque eu não tinha forças para levantar o meu pé, porque eu sempre fui muito magrinha, né? E aí eu fiquei lá tantas semanas no hospital para morrer, acabei não morrendo, pude voltar para casa, acabei que a minha situação de saúde melhorou um pouco, e aí eu sei que depois que eu voltei para casa, eu fui tomando, eu me lembro de eu querendo andar e eu não conseguia andar. E eu me lembro que a gente morava no primeiro andar e tinha uma escadaria grande assim até lá embaixo, e demorou para eu conseguir descer a escada. Depois que eu consegui descer a escada, né, demorou vários dias para eu conseguir subir a escada sozinha. E eu ainda usava uma botinha ortopédica nos pés, e aquela botinha era super pesada para mim, e eu andava me arrastando nas paredes, porque eu não tinha forças para caminhar. Que bom que sobreviveu, você é maravilhosa, é tão útil para todas nós. Obrigada, obrigada querida, de coração. E aí eu demorei, mas não fiquei mais doente, né? Só que demorou alguns meses para eu pegar força, pegar assim ritmo, né? Pegar assim corpo, pegar energia e continuar o meu crescimento. E aí eu sei que depois dessa fase que eu quase morri, eu voltei para casa e continuei, assim, depois demorou um tempinho para me recuperar, recuperei minhas forças e dali a pouco eu estava assim brincando com as crianças, estava fazendo as atividades normais de criança. Mas eu continuei assim muito magrinha, mas eu não tive mais esse problema de doença que eu tinha antes, né? Inclusive antes de me internarem, eu lembro que eu tive de eu vomitar tanto, eu lembro que eu era sempre assim muito, sabe essa criança que tudo que come vomita? Eu lembro que eu tive desidratação, e eu lembro que eu fiquei tendo que tomar um remédio lá, eu me lembro o gosto e o cheiro do remédio. A Denise: oi, gosto tanto de tudo que tô aprendendo com você, e agora te achei no Instagram, Ourinhos, São Paulo. Nossa, Ourinhos, que legal! A Denise 1, que é da fronha de cetim, fronha de cetim por osmose, é de Minas Gerais, Belo Horizonte. Muito legal, Ourinhos e Belo Horizonte, as duas Denises aqui. Minas Gerais em peso aqui na minha live. Uhul! E aí eu me lembro que eu tive desidratação assim bem forte quando eu estava em casa. Eu lembro que eu fugia, eu me escondia embaixo do sofá porque eu não queria tomar aquele remédio. O remédio tinha assim, era um jarro com um líquido meio esbranquiçado que minha mãe fazia e colocava assim tinha uma estante na sala, e ele ficava sempre ali, e ela tinha que me dar toda vez um golinho, um copinho desse. Era um suco estranho, assim. Eu me lembro do cheiro e do gosto e da aparência desse suco aí. Mas não tinha assim nada de doce, não. Era um gosto bem assim de sei lá, estranho, muito estranho. E, bom, aí que eu fiquei doente, voltei pra casa, me recuperei. Desse momento em diante, eu nunca mais fiquei doente. Essa foi a última vez que eu fiquei assim, doente com alguma doença assim, tipo gripe, resfriado, né? Foi essa última vez aí. Eu só sei que daí pra frente o meu apetite abriu aos poucos, eu comecei a gostar de comer, eu não sei o que me deram lá, eles devem ter refeito a minha flora intestinal nesse estadia aí no hospital. Devem ter feito alguma coisa, talvez a minha flora, eu duvido, eu acredito que devem ter assim refeito a minha flora intestinal, porque eu nunca mais fiquei doente, eu nunca mais peguei gripe, resfriado, eu nunca mais peguei nada, entendeu? Bom, e aí a partir desse momento que eu voltei para casa e me recuperei, eu nunca mais fiquei doente e comecei assim a ser uma criança normal, a ter um apetite normal, eu comia bem, eu comecei a gostar de comida, eu comecei a me interessar um pouquinho mais para frente. Dos 7 aos 14 anos eu morei num outro apartamento que foi ali na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, quem conhece São Paulo, é ali nos Jardins, e ficava assim atrás do prédio da Gazeta, né? Ali eu morei dos 7 aos 14 anos. E aí eu já estava com um apetite super bom, aliás eu comecei a criar fama na família de que eu gostava muito de comer. Eu lembro
que assim, a minha roda, eu lembro assim que na minha roda de amigos e na minha família, e a minha irmã principalmente mais velha, me chamava de Magali. Vocês conhecem da turma da Mônica, a Magali, que gosta de melancia e tá sempre comendo, mas é super magrinha? Essa era eu. Porque eu amava comer, eu comia bastante, eu tinha assim um apetite super saudável e eu era super magrinha. E a minha irmã mais velha, ela comia até menos, ela não era assim tão comilona como eu, mas ela era mais rechonchudinha, ela não gordinha, mas ela tinha assim um rostinho mais redondo, ela era toda mais rechonchuda. E eu era a Magali. Ficou muito tempo, eu era assim, me chamavam de Magali. E até hoje, melancia é uma das frutas que eu mais amo, né? Que eu mais amo, até hoje amo de paixão. Aliás, já vai começar a época de melancia aqui, então vocês vão me ver tomando muito suco de melancia aí com a casca, né? Eu sempre coloco a casca no meu suco de melancia.